Louvado seja Deus. É momento de reflexão. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, nos abençoe, guia os nossos caminhos, guia os nossos pensamentos, abre o nosso entendimento, abre, ó Deus, o nosso entendimento, dê-nos conhecimento da sua palavra. Eu te peço, meu Pai, ajuda-nos a compreender a mensagem da tua palavra em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, é momento de reflexão. Esta reflexão é continuação da quarta parte, quarto período, quarta fase da primeira ressurreição. E queremos falar sobre a quarta etapa da primeira ressurreição. Louvado seja Deus. A quarta etapa da primeira ressurreição. Os quatro cantos da colheita de Israel, porque se refere à colheita em Israel. A colheita de almas é um paralelo da colheita de grãos, de cereais em Israel. Em Israel, porque a Bíblia foi escrita em Israel, foi escrita pelos profetas judeus, pelos hebreus, com exceção de Lucas. Louvado seja Deus, todos eram judeus. Louvado seja Deus, os profetas, os escritores da Bíblia. Louvado seja Deus, o autor é o próprio Deus, mas os escritores são mais de 40 escritores. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Então, se refere à ressurreição, tem um paralelo muito grande da primeira ressurreição com a colheita de grãos, com a colheita de cereais em Israel. Se você quiser entender sobre a primeira ressurreição, estude sobre a colheita de grãos em Israel, porque Jesus fez uma comparação da colheita de almas com a colheita de grãos em Israel, com a colheita dos campos em Israel. Louvado seja Deus. Então, a quarta etapa são os cantos da fazenda, que são os judeus, os hebreus, no final da grande tribulação, que receberão a Cristo e serão salvos. A quarta etapa, a quarta fase, o quarto período da primeira ressurreição são os judeus que serão salvos quando Jesus voltar. São os hebreus, no final da grande tribulação, que receberão a Cristo. Esta fase, ou este evento, esta fase e os eventos dele é o que mais confunde os medos tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. É uma confusão para eles. Deus não é Deus de confusão, porque Deus é um Deus que nos ama. Mas essa quarta fase confunde os desavisados, confunde os pós-tribulacionistas, confunde os medos tribulacionistas, porque eles não conseguem entender que a primeira ressurreição está subdividida em 4 períodos, 4 fases, ou 4 etapas, ou 4 períodos. E o quarto período é o período, ou a quarta etapa da primeira ressurreição é o que mais confunde aos pós-tribulacionistas e aos medos tribulacionistas. Porque eles não conseguem entender que os judeus de todo o mundo serão levados a Israel. Os que estiverem vivos naquele tempo serão levados a Israel, e os que estiverem vivos serão todos salvos, porque eles reconhecerão a Cristo e serão salvos por Cristo, serão justificados por Cristo. Louvado seja Deus. Esta fase e os eventos dele é o que mais confunde os medos tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. É confusão para eles. Mas Deus não é Deus de confusão. Louvado seja Deus. Em Levítico, no capítulo 23, versículo 22, diz assim: quando cegares a messe da vossa terra, a messe de vossa terra, não rebuscareis. Quer dizer, não colhereis o restante dos cantos
do vosso campo. Nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Então aqui está falando dos cantos do vosso campo. Quando cegares a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo. Os cantos do vosso campo será deixado para trás. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 8, diz assim: depois disto, vi 4 anjos, os 4 cantos, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Os 4 cantos da terra. Os anjos, no final da grande colheita, os anjos estão segurando os 4 cantos, os ventos dos 4 cantos da terra, para que não sopre sobre nada. E vi outro anjo, que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do vosso Deus. Aqui são os judeus, louvado seja Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Os 4 cantos estão referindo-se a Israel. Aqui a própria Bíblia está nos dizendo que são de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui dá a descrição de cada tribo, 12 mil. Louvado seja Deus. Até o versículo 8 fala de 12 mil, que multiplicado 12 vezes 12 dá 144 mil dos filhos de Israel, que são primícias para Deus também. Louvado seja Deus. Então aqui está falando a última parte da colheita, ou a última parte da primeira ressurreição, é os cantos do vosso campo. Os judeus ficarão aqui na grande tribulação. E eles só depois que Jesus vir, que eles reconhecerem a Jesus, é que os seus pecados serão expiados. Lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 24, diz que as 70 semanas foi dado ao povo de Israel para expiar os pecados, para dar fim à transgressão. Está lá todas as informações. Então essa última semana vai ser a última semana em que vai ser expiados os pecados de Israel. E então, por que vai ser expiado? Por que vai ser expiado? Vai ser a grande tribulação que vai expiar os pecados de Israel? Não. Eles vão ser necessário passar pela a grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Eles vão ficar aqui, os hebreus, vão ficar aqui na grande tribulação, vão sofrer as penas da grande tribulação, vão sofrer as perseguições e as guerras da grande tribulação. E eles vão ser expiados pela grande tribulação? Não, quem vai expiar os pecados dele é Cristo. Quando eles aceitarem Jesus como seu Senhor, quando eles reconhecerem que Jesus é o Senhor, quando reconhecerem que Jesus já veio a essa terra, então serão expiados seus pecados e cessado a transgressão, porque Deus vai dar fim aos pecados sobre essa terra. Os pecados da igreja já foi expiado. Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, seus pecados já foram expiados por Cristo. Mas os pecados dos hebreus só vai ser expiado quando eles reconhecerem Jesus, que eles vão chorar como quem chora pelo primogênito. Você vê isso lá em Zacarias, no capítulo 12, que eles vão chorar como quem chora pelo primogênito, como quem chora pelo unigênito. Eles vão chorar porque eles não reconheceram Jesus, e Jesus já tinha vindo, já tinha sido transpassado por eles, e eles rejeitaram Jesus. Então eles vão chorar. Então esses 4 cantos, os 4 cantos do campo, vai ser
vai ser colhido quando Jesus voltar. Louvado seja Deus. Depois disto, Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 8 diz assim: E vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Aqui está a colheita em Israel, os cantos do vosso campo, os 4 cantos da terra, referindo-se a Israel. Então é a última etapa da primeira ressurreição, a última etapa da primeira ressurreição, que é a quarta etapa, a quarta fase, são os judeus que serão salvos na grande tribulação, quando Jesus vir para libertar Israel da opressão do anticristo e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem vai inaugurar o lago de fogo é o falso profeta e o anticristo, que vai inaugurar o lago de fogo. Então aqui os 4 cantos são o povo de Israel, são o povo hebreu que vai ficar aqui para a grande tribulação e vai ser salvo quando Jesus voltar. Todos os judeus que estiverem vivos serão salvos, o remanescente será salvo. Esse número 144 mil, eu não creio que seja um número literal, é um número simbólico para se referir a Israel, para se referir às 12 tribos. Louvado seja Deus! Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, Mateus 24, 27 a 33 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Louvado seja Deus! Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. Os escolhidos aqui são os hebreus, dos 4 cantos, dos 4 ventos. Louvado seja Deus! A Bíblia é muito clara, falta nós estudarmos mais a palavra de Deus. Louvado seja Deus! Então, o pastor Jefferson se colocou muito bem sobre esse texto aqui. Ele fez uma colocação muito boa, então, uma explicação muito boa em que não deixa nenhuma dúvida sobre a última etapa, a última fase, o último período da primeira ressurreição. São os hebreus, são os judeus, são os israelitas que serão colhidos na grande tribulação, no final da grande tribulação, quando Jesus vir e todo olho verá. Porque Jesus dará ordem, juntará os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Tem judeu espalhado pelo mundo inteiro hoje na terra. Israel foi espalhado no ano 70 da nossa era e só retornou a ser uma nação agora no dia 15 de maio de 1948. Mas tem judeu espalhado por todo o mundo. Aqui nos Estados Unidos tem mais judeu do que lá em Israel. Aqui tem muito mais de 8 milhões de judeus aqui nos Estados Unidos. Na Alemanha e em toda a terra tem judeu espalhado por todo o mundo. Judeu mudou de nome. Os Oliveiras, normalmente os Oliveiras são judeus, porque mudou de nome por causa da perseguição, senão queriam destruir os judeus. Mas Deus conservou os judeus. Tem judeu espalhado aí pelo mundo inteiro. Judeu que nem sabe que é judeu, que nem sabe que é de descendência judia, que nem sabe que é da linhagem hebreia, da linhagem de sangue de Abraão, e é judeu.
Louvado seja Deus, e Deus vai recolher esses judeus dos quatro cantos, dos quatro ventos. Aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 27 a 33, fala que é dos quatro ventos. Os anjos estavam retendo o vento lá dos quatro cantos da terra. Em Levítico, o canto do vosso campo deixarei para os pobres. Então aqui está mostrando as etapas da colheita de almas, da primeira ressurreição. Então esse não deixa nenhuma dúvida que são os judeus. Aqui em Apocalipse fala que é das 12 tribos de Israel, os quatro cantos, os quatro ventos. Fala que é das 12 tribos de Israel. Então se refere aos judeus. Então o povo de Deus na grande tribulação, que serão recolhidos justos, que serão recolhidos, são os judeus. Louvado seja Deus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Louvado seja Deus. Então aqui não tem nenhuma dúvida. Aprendei sobre a parábola da figueira quando seus ramos se tornarem tenros. Sabei que está próximo o verão, está muito próximo. Israel já brotou, a figueira já brotou. E as nações estão agitadas. Louvado seja Deus. Olhai para a geração de Israel, olhai para Israel e para todas as árvores, olhai para todas as nações. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amigos ouvintes da palavra de Deus, quando Jesus aparecer, que todo olho verá, a igreja já foi arrebatada. Louvado seja Deus. Os que foram degolados já foram ressuscitados e levados ao céu. E já está vindo com Jesus. E só os hebreus estão aqui na terra sofrendo. E então eles voltarão à sua terra. Eles serão selados com o selo do Deus vivo e voltarão à sua terra. E Jesus salvará o remanescente de Israel que virá dos quatro cantos, dos quatro ventos da terra. Os quatro cantos, quatro ventos se referem a Israel. Então é Levítico, capítulo 23, versículo 22. É Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 a 8. Mateus, capítulo 24, versículo 27 a 33. Louvado seja Deus. E o versículo 31, 31 se refere aos quatro ventos, que é os quatro cantos, que é os quatro anjos que estão retendo o vento. Louvado seja Deus nos quatro cantos da terra. Então se refere a Israel que está sendo retido nos quatro cantos da terra, mas serão recolhidos, serão juntados em Israel e o Senhor apacentará o seu povo em Israel. Em Ezequiel, no capítulo 7, no versículo 1 a 3, diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra, para dizer aos filhos de Israel que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Louvado seja Deus, os quatro cantos da terra será finalizado, porque juntará todos os filhos de Israel na terra de Israel. Todos virão a Israel a adorar o Senhor e serão apacentados, serão governados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Agora, versículo 3. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira e julgarei, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Então o fim vem, Israel será junto na sua terra, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui no reino de Cristo
Satanás será preso por 1000 anos. Louvado seja Deus. Apocalipse 20, vou ler apenas o versículo 4. O versículo 4 até o 6 diz assim: E vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, todas as ressurreições, até Jesus vir, que todo olho verá, faz parte da primeira ressurreição. E Jesus virá com estes que reviveram. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 27, Jesus já virá com estes. Quando todo olho verá o Senhor, já passou 3 fases da primeira ressurreição. Já passou a primeira fase, já passou a segunda fase, já passou a terceira fase, e é a quarta fase que Jesus vem e todo olho verá. Na quarta fase é que Jesus vem e todo olho verá, e essa quarta fase da primeira ressurreição são os judeus, que ele vai juntar dos 4 cantos da terra. A quarta etapa vai ser os judeus que ele vai juntar dos 4 cantos, dos 4 ventos da terra. Vai juntar as 12 tribos de Israel na sua própria terra e vai apacentar o povo do Senhor na força do Senhor. E eles serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A igreja será sacerdote de Cristo, sacerdote do Senhor, e reinará sobre essa terra durante 1000 anos com cetro de ferro. Louvado seja Deus! A terra será regida pelo Senhor com cetro de ferro, juntamente com a igreja. Essa é a quarta etapa. Esta é a quarta fase. Louvado seja Deus! A quarta fase, a quarta etapa, o quarto período se refere aos judeus no final da grande tribulação, quando o Senhor juntará os judeus de toda a terra na terra de Israel e reinará e governará sobre Israel. Que Deus nos ampare e nos abençoe e compreenda a mensagem do Evangelho. Não tem para os pós-tribulacionistas, nem para os medo-tribulacionistas. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Só vão ficar aqui os ímpios. Louvado seja Deus! E os judeus incrédulos, que serão colhidos na grande tribulação. E a igreja, alguns da igreja que estão desapercebidos, não estão vigiando, irão ficar aqui e a sua cabeça será cortada na grande tribulação. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Obrigado, fiquem com a mensagem de Jesus Cristo. Amém.